Queridos e diletos ouvintes, somos agradecidos a Deus por mais uma edição do programa Graça e Vida e por mais um momento de reflexão. Para este momento de reflexão, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que foi escrito por Lucas, capítulo 19. E nós vamos ler os versos 9. Glória seja dada ao nome do Senhor. E verso 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E se você já tem habilidade em folhear as Escrituras, amém. Mas se ainda não, eu sempre estou aconselhando ao querido ouvinte que anote. Você pode fazer a anotação e posteriormente você pode estar conferindo, tá certo? Então, glória seja dada ao nome do Senhor. Lucas, inicialmente, capítulo 19, versos 9 e 10, que está escrito: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória seja dada ao nome do que veio buscar e salvar o que se havia perdido, o Senhor Jesus. Queridos ouvintes, como é bom saber quando estamos em um momento ou em uma situação difícil e que buscamos providência, solução para essa situação complicada e difícil. E encontramos a solução. Oh, como é bom! E queridos ouvintes, sem sombra de dúvida, a humanidade ela tem um problema muito difícil diante do seu Criador, que é o pecado. Pois o pecado, ele afasta o homem do seu Criador. Pois como está escrito, diz a palavra de Deus, está escrito na Bíblia, carta que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo de número 5 e versículo 12, está escrito: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E isso é um problema, isso é uma situação complicada e difícil. Mas como iniciamos falando, como é bom quando nos encontramos assim, isto é, em uma situação complicada, seja ela qual for, na esfera de saúde ou na esfera social, quando alguém entra em um enrasco e que alguém pode dizer: estou complicado. Se é no problema de saúde, o que buscar? O médico, o especializado no assunto. E se o problema realmente é grave, é exigido aí exames caros, mas a pessoa não tem como pagar. E o SUS, nós já conhecemos a história. Ah, como é difícil. Na esfera social, se é problema que necessita de advogado,
mas a pessoa também não tem condição de pagar. Ó, queridos, é complicado. Mas, como é bom quando aparece a solução do problema. Ele vai a alguém e ele diz: eu consigo para você. Se ele necessita de advogado, um advogado diz: eu vou te defender. Aleluia. E o pecado, amigo, a Bíblia informa-nos que pecado é transgressão contra o nosso Criador. Mas como é bom saber que Jesus veio, aleluia, e que Ele é o nosso advogado para com Deus. Pois como está escrito: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não peques. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lembra? Como pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, por isso que todos pecaram. E no capítulo 6, também da carta aos Romanos, o versículo de número 23, ele começa na primeira parte dizendo: e o salário do pecado é a morte. Engrandecido seja Deus. Mas, meus queridos, o versículo sequer termina aqui. É a primeira parte, diz: o salário do pecado é a morte, verdade. Mas vejamos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. E levantando-se, aleluia, Zaqueu disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quem se havia perdido, amigos? Todos nós. Todos. Lembra? Todos pecaram. Isto é, todos fomos perdidos, desgarrados, afastados da presença do nosso Criador. Mas Ele enviou o resgate. Pois como está escrito nos Salmos, salvação, ou melhor, redenção, que é a mesma coisa, redenção enviou ao seu povo. E esta redenção chama-se Jesus. Esta redenção tem nome: Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, o Senhor Jesus, Ele veio para isso. Quando Ele é anunciado, glória seja dada ao nome do Senhor, pelo anjo Gabriel, a Maria, glória seja dada ao nome do Senhor, Ele já foi dizendo a missão principal do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quando em sonho, o anjo aparece a José, pois Maria achou-se grávida, ela engravidou
e não era filho de José. E José intentou deixá-la por causa disso, que era uma atitude natural, né? E lá em Israel poderia acontecer uma complicação a mais, mas o texto diz, estando Maria, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada, isto é, casada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, isto é, engravidado. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, deixá-la, eis que o anjo, em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Veja, e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E disse Jesus em casa de Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos, creia nessa palavra. Receba esta palavra. E como disse o salmista, não apenas guarde, esconda essa palavra no seu coração. Que mais diremos? Aproprie-se desta verdade que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E somos nós que ele veio buscar. A Escritura nos ensina que o Senhor Jesus, olhando para as multidões, ele tinha grande compaixão, porque ele via as multidões. Mateus capítulo 9, verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz lá no início, no livro de Gênesis, que quando o homem peca, ele é expulso do jardim e ele sai errante, e errante mesmo. E quando Jesus veio, ele vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele disse, eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Como também ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sei que você quer isso, porque é natural do ser humano querer paz, querer descanso, ainda que ele não consiga isso só. Mas se você está a nos ouvir, certamente o Espírito Santo há lhe de ajudar, porque Jesus já disse,
sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes as pessoas dizem, eu vou me preparar, você jamais se preparará para vir a Cristo. Venha a si mesmo. Ele disse, vinde a mim os que estão prontos. Não, ele não disse sim. Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está, como se diz, a ponto de morrer? Pois Jesus está te dizendo, venha a mim. Aí ele é que diz, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois ele disse, hoje veio a salvação a este lugar, a esta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, Jesus veio te buscar. Irmão, você não me conhece, nem quer, nem interessa e não precisa. O mais importante é que Jesus te conhece. E Ele quer salvar você. Amém. Faça como está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o demais Ele fará. Querido ouvinte, bom final de semana. Creia nessa palavra e que Deus te abençoe.